Tem um momento na vida que a gente começa a entender e perceber um paradoxo, principalmente as pessoas que são estudantes de espiritualidade, de temas de espiritualidade e psicologia. Nós vamos observando e cada vez mais entrando nas teorias e vivendo junto com isso, né? Paralelamente a gente vive e vai entendendo um paradoxo muito grande que é: quanto mais você tenta fazer dar certo as coisas, parece que mais as coisas escapam. Vocês já ouviram essa ideia? Já ouviram essa crença? Vocês têm essa crença também? Parece que quanto mais você tenta segurar as coisas, mais elas escapam pelos dedos. Quanto mais você tenta controlar, você insiste ou força uma situação, parece que menos a vida flui. Parece que quanto mais você tenta correr atrás de alguma coisa, ou de alguém, ou de alguma situação relacionado à vida, ao trabalho, né, relacionamento, parece que mais aquilo foge de você. E isso muitas vezes cansa, pesa, desconecta a gente de nós mesmos. Por quê? No fundo, não está faltando esforço da sua parte, né? Ao contrário, muitas vezes está faltando espaço. A gente aprende a viver tentando garantir tudo, sustentar tudo, dar conta de tudo. Não é assim com você também? Como se a vida dependesse exclusivamente da nossa força. Mas tem um momento que não é sobre você fazer mais ou fazer mais força. Ao contrário, é sobre você soltar, soltar e confiar, desacelerar por dentro e reposicionar de uma forma mais receptiva diante da vida. É sobre você entender a sua receptividade, você estar nesse estado interno de receber, pronto para receber. Não é passividade, ao contrário, isso é sobre consciência. Tem grandes tradições que eu estudo bastante, que eu estudo muito e quero falar sobre vocês sobre isso, né? O estoicismo, o budismo, a própria psicologia, o psicodrama, taoísmo, são ideias e teorias que já apontavam para isso, para essa leitura há muito tempo. Para essa leitura de que tem um estado interno nosso, que a vida começa a cooperar com a gente. E a diferença, muitas vezes, não está no que acontece lá fora, não é sobre a sua experiência ou sobre a situação. Mas a questão é a forma como você se coloca diante do que acontece. Essas teorias já falavam sobre isso, né? Há muitos anos, é um processo milenar que já falava sobre isso. E é sobre isso que a gente vai falar, como a gente entende, como é que a gente pode entender esses processos, né? O que essas teorias todas dizem, que elas têm pontos em comum, que pode agregar na nossa vida hoje, né? Sobre essa perspectiva que a gente tem que soltar algumas coisas, né? E que quando você para de se importar, tudo começa a dar certo na sua vida. Então, se você quer conhecer isso, né? É interessante porque muitas vezes você pode estar travando exatamente aquilo que você quer mais viver. Então, quer saber mais sobre isso? Fica comigo até o final, porque eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E quem não me conhece, né? Para quem não me conhece, prazer, eu sou Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, terapeuta de várias práticas integrativas, professor. E hoje, dentro desse encontro, aqui nesse encontro, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse paradoxo da manifestação. Aquilo que eu mais quero parece que é o que eu menos tenho. E como é que a gente entende essas chaves do desapego para a gente poder aprender a lidar com isso? Então, eu vou te contar isso, vou te dar um direcionamento. São 4 possíveis direcionamentos para você chegar nesse estado. Mas eu vou te contar que quando você entender tudo isso, não tem como viver mais do mesmo jeito. Mas antes da gente começar, clica aqui já, se você não é inscrito, clica no sininho para você se inscrever e receber os outros vídeos. Toda segunda eu estou aqui e você vai recebendo esse aviso em primeira mão para você não perder nenhum. Esses materiais que são para autoconhecimento, para a gente poder se desenvolver, poder se conhecer mais. Sempre estou trazendo temas que envolvem psicologia e espiritualidade, então clica no sininho, já dá um curtir nesse vídeo aqui, porque é mais fácil você tirar depois, caso você não goste, do que você lembrar de dar o clique. Como eu tenho certeza que você vai gostar, então clica no sininho agora, antes da gente começar. Bom, eu quero trazer uma reflexão no início, que é a seguinte: você não controla o que acontece, você só controla quem você se torna diante disso. Olha que frase importante, bastante forte, né? Você não controla o que acontece lá fora na sua vida. Você só consegue controlar quem você se torna diante das situações. Epípeto, ele dizia o seguinte: tem 2 categorias de coisas e situações. Tem coisas e situações que dependem de nós e a categoria das coisas que não dependem. Então só existem 2 categorias: aquilo que depende de você
está aqui e aquilo que não depende. E toda a sabedoria começa no instante que você consegue diferenciar uma coisa da outra. E olha que interessante, o quanto da sua energia hoje você tem investido e você tem gastado, vamos dizer assim, né? Tem gasto nas coisas que estão fora do seu controle, nessas coisas que você não consegue controlar. Por exemplo, aquilo que o outro pensa, o tempo que as coisas demoram para acontecer, o julgamento do outro. Então você gasta muito combustível, você gasta muita energia interna tentando mover peças ou movimentar coisas na sua vida que não estão nas suas mãos. Então essa reflexão do Epípeto é interessante, é importante a gente entender essas duas categorias e direcionar para onde a gente quer colocar a nossa energia. O quanto de energia hoje você está investindo em coisas que não estão no teu controle. E olha que interessante. Epípeto, quando a gente olha a história dele, né? Epípeto, que é um filósofo muito citado, inclusive pela professora Lucilena Galvão, uma pessoa que eu admiro bastante. Em várias aulas dela, ela sempre fala dele. Aí eu fui buscar entender quem que era esse cara, né? Ele era um escravo, assim, ele nasceu escravo e mesmo acorrentado, vivendo na prisão, ele descobriu que a liberdade não está do lado de fora. Ele era mais livre do que o próprio imperador. Ele trazia essas reflexões de que liberdade não está do lado de fora, está na forma como a alma se posiciona diante daquilo que acontece. Então ele percebeu e entendia que ele podia ser muito mais livre do que quem estava de fato vivendo lá fora, sem as correntes. É uma filosofia interessante, né, quando a gente olha por essa perspectiva. O taoísmo também compara, né, uma outra perspectiva filosófica, né, que é bastante interessante. Essa comparação que ele faz do sábio, esse paradoxo que ele faz, essa relação do sábio com a água, né, que diz o seguinte, a filosofia taoísta, né, a água não briga com a pedra, ela contorna. Então, a água não fica empurrando a montanha, ela dá um jeito de passar. E com paciência, com constância, ela consegue furar, atravessar. A água não empurra a montanha. A água encontra um caminho. E com o tempo ela vai esculpindo o vale. Ela não trabalha através da força, não é pela força, mas como eu falei, é pela constância do estado. Né? E esse é o convite. Talvez o que falta na sua vida é constância, muito mais do que força, intensidade de fazer as coisas. Pode colocar menos intensidade naquilo que você faz, mas faça com constância, faça todos os dias, né? É a continuidade que vai te levar num processo, né? Então isso é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente olha para essa primeira ideia, essa ideia de que você não controla o que acontece, você só controla quem você se torna diante disso e o que você faz. Você não controla o trabalho, não controla as pessoas, as coisas que você faz, você não controla o resultado externo. Você só controla um processo que é interno. Então o convite é: devolva cada coisa ao seu devido lugar. Aquilo que é do outro, dá para o outro, devolve para ele. Aquilo que é do tempo, dá para o tempo. Aquilo que é da responsabilidade do outro, dá para o outro. Somente aquilo que é seu, que é a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de agir, isso sim você consegue abraçar com a sua responsabilidade. Então, cuide daquilo que é seu. Muitas vezes a gente critica e reclama do outro, né? Das pessoas que estão à nossa volta. Ah, fulano não muda, fulano é desse jeito, fulano é assim, é assado. Criticando o outro, mas a gente não consegue parar para pensar que a gente não tem controle sobre o outro. A gente tem controle sobre nós. A forma como a gente reage ao movimento do outro. Então, ao invés de gastar energia investindo nas coisas que estão fora do seu controle, no caso, aquilo que o outro pensa, o tempo que as coisas demoram para acontecer, invista a energia em você. E essa é uma reflexão bem interessante. A outra ideia que eu queria trazer, o segundo ponto, é sobre a questão do apego. O quanto o apego cria sofrimento e o desapego cria fluxo. O teu sofrimento está no seu apego. Isso mesmo, você é uma pessoa muito apegada, por isso que sofre. Né? O Buda ele chamou isso de segunda nobre verdade, que ele dizia o seguinte, né? Toda dor nasce do apego. Não é da falta de dinheiro ou da pessoa que foi embora da sua vida e te deixou, aquele trabalho que você perdeu, que não deu certo, o relacionamento que terminou. A dor nasce do apego. Não é a situação que gera dor, é o apego. É o laço invisível que você amarra entre você e aquele resultado, aquela pessoa, aquela situação. É o laço, sabe? E é interessante quando a gente olha para isso, porque o que torna o apego perigoso é que ele se disfarça muitas vezes de virtude. A gente confunde apego com amor, a gente confunde apego com cuidado. Então a gente disfarça o apego como virtude e veste essa máscara do amor. E você acha que você está amando, quando na verdade você está tentando preencher um buraco interno.
você veste essa máscara assim do foco quando você acha que você está aí determinado, fazendo as suas coisas, e na verdade você só está obcecado. Então é interessante olhar essa máscara que a gente veste por apego, porque por baixo de toda máscara do apego existe medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, o medo de você se soltar, o medo de você soltar e tudo desmoronar. Então é esse medo. É o medo que fecha as portas da vida segundo o budismo. Por que você não alcança, de repente, o que você quer? Por causa do apego daquilo que você não consegue soltar para alcançar aquilo que você quer. Então o budismo diz o seguinte: nenhuma flor desabrocha presa com uma mão apertando o caule quando você segura com força, assim, né? Então o desapego, a gente não pode entender o desapego como também sinônimo de desistência. Ah, se eu desapegar eu estou soltando e desistindo de tudo. Não é isso. Desapego é você continuar desejando, tem a ver com o desejo, né? O desejo que você vai desejando, você vai agindo, você vai se movimentando, mas sem o desespero, sem a necessidade de que aquilo aconteça de uma forma específica, assim, né? Tirar o apego tem muito a ver com fé também, sabe? É essa ideia que, quando eu tenho fé, aquilo que é para mim, aquilo que vai acontecer e eu acredito nisso. Então eu não tenho apego nisso, na situação, porque eu tenho fé, né? Que eu acredito realmente, é uma fé cega quase, que eu acredito que vai acontecer se for para mim. E se não acontecer, é porque não era para mim. Quando tiver que ser, será. Tudo acontece na hora certa. Então essa perspectiva de que o apego gera sofrimento é muito interessante, né? Se aquilo não acontecer, tá tudo bem, vai dar tudo certo também de uma outra forma. Então é soltar esse lugar que a gente tem, dessa responsabilidade. Um outro ponto é uma aula também, praticamente, uma aula gratuita, isso, né? O que eu vou dizer agora. A vida responde ao seu estado, não é ao volume da sua ação. A vida responde ao seu estado interno, não é sobre a quantidade de coisas que você faz. Os taoístas, eles tinham esse conceito muito interessante, chamado de Wu Wei, né? Wu Wei significa ação sem esforço. Agora, ação sem esforço não é a ausência de ação, não é você deixar de fazer as coisas, mas sim você fazer as coisas e uma ação que vai brotar no lugar certo, é você fazer as coisas no horário certo, no momento certo, na intensidade certa. Então a vida vai responder ao seu estado interno no momento que você age quando precisa agir. Não é sobre a quantidade de vezes que você faz as coisas, é sobre você agir em harmonia, com uma ordem natural, não é contra ela, né? O sábio, ele faz o seguinte, ele alcança aquilo que ele precisa mesmo fazendo muito pouco, né? O tolo, ele faz de alguma forma, ele alcança pouca coisa fazendo muito, né? É uma perspectiva de Lao Tse. O sábio faz muito fazendo pouco, gastando pouca energia, inclusive. O tolo, ele faz pouco gastando muita energia, fazendo muito. Ele faz pouco fazendo muito. Então, eu lembro de uma frase do meu tio, que é uma frase que eu nunca esqueci, que fazia muito sentido na época. E recentemente, durante um atendimento, a gente discutiu sobre isso, né? Eu disse, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. E é uma reflexão muito interessante que ficou ressoando para mim muito tempo, porque não fazia muito sentido quando ele me falou há 20 anos atrás. E hoje eu penso e falo, nossa, talvez tenha um sentido nessa frase, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, é interessante, né? Duas pessoas que fazem o mesmo movimento, a mesma ligação, ou a mesma postagem, o mesmo vídeo aqui no YouTube, ou tem a mesma conversa, tem o mesmo movimento. Duas pessoas podem fazer o mesmo movimento. Uma vai colher um resultado que vai ser extraordinário, que vai ser bacana, e a outra pessoa não vai colher nada. E essa diferença está no estado interno de cada uma, no momento daquela ação. Como é que você estava internamente no momento que você estava realizando aquilo? Como é que estava a tua emoção internamente quando você estava fazendo aquilo? É isso que faz a diferença, porque de repente uma pessoa vai agir na escassez, com essa sensação de escassez, de eu preciso disso, eu preciso que isso aconteça. A outra pessoa vai agir tranquila, numa inteireza, né? Num processo de um desejo, assim. O desejo é diferente do precisar, né? Desejar é diferente de precisar. É diferente você fazer algo numa energia do desejo, daquilo que você deseja que aconteça, nessa leveza do desejar, e outra coisa é porque precisa acontecer, tem um peso precisar, né? O Jung fala muito sobre as teorias da sincronicidade, não vou aprofundar nisso agora, mas a gente pode
aprofundar caso vocês quiserem, né? Querem saber mais sobre sincronicidade? Escreve aqui para mim que a gente fala sobre isso depois, posteriormente. Mas ele falava assim, que a sincronicidade acontece quando o externo e o externo e o interno acontecem como ressonância, né? E é muito interessante a gente poder pensar nisso, né? Que isso acontece com mais frequência com pessoas que estão integradas por dentro. Então, o convite, quando a gente pensa nesse movimento da vida de responder o estado interno, né, é que antes de você se perguntar o que eu preciso fazer, pergunte para você mesmo, né? Da onde eu vou fazer internamente? Qual é o lugar interno que eu estou querendo fazer isso? Quando eu falo, eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer isso, já traz uma leitura de escassez, é porque aquilo me faz falta, eu não tenho e eu preciso daquilo para poder completar. É diferente da ideia do desejar, né? De que, olha, tá tudo tranquilo aqui, mas eu desejo uma outra coisa, que vai me colocar no estado melhor, inclusive. Então, antes de se perguntar o que eu preciso fazer, se pergunte, de onde eu vou fazer? Qual é o meu estado interno nesse momento, assim? Quando o estado interno está certo e equilibrado, você faz menos e acaba colhendo mais. A perspectiva, o olhar é que colhe mais, inclusive, dentro dessa perspectiva taoísta, tá? Dentro dessa resposta, dessa leitura taoísta do seu estado interno. E por fim, eu acho que o outro ponto, né, que fecha essa leitura desses 4 lugares, dessas 4 questões, né, é a ideia do que o desejo não te trava, não é o desejo que trava também, é a necessidade que aquilo aconteça, né? Que volta no que eu falei antes, na questão do precisar, do desejar e precisar. Desejar e precisar parecem sinônimos, mas energeticamente são duas coisas de um universo oposto. Desejar tem a ver com a expansão também. Desejar nasce da plenitude. E precisar, quando eu preciso de alguma coisa, vem da contração, né? O desejo parece que é uma coisa expansiva. E quando eu falo, nossa, eu preciso de alguma coisa, é uma coisa de contrair, assim, trazer para dentro. Então, precisar nasce da falta, segundo algumas leituras, né? E desejar é a tua alma dizendo, olha, eu quero viver isso é importante para mim. Poxa, seria uma delícia para mim se eu pudesse viver tal coisa, né? Mas precisar é o ego dizendo, olha, eu não existo sem isso, eu não dou conta se não tiver isso. Eu preciso disso para que tal coisa possa acontecer. Então, simbolicamente, precisar, na essência, é uma afirmação de falta, né? E o universo reflete de volta para você. Como eu falei em outros vídeos, o universo é um espelho. O universo, ele reflete de volta. Mais distância, mais ausência quando você fala que você precisa. Por isso, muitas pessoas fazem exercício de visualização, repetem afirmações durante anos, vários exercícios de abundância, de prosperidade, lei de atração, e a coisa não acontece, né? E não é porque a lei de atração não funciona, né? Não é essa a questão. Não é porque não está funcionando com ela. É porque, debaixo de toda aquela visualização, toda aquela afirmação que ela está fazendo, existe uma frequência interna, silenciosa, gritando, olha, eu preciso muito disso. E essa é a frequência que vai ressoar mais forte do que qualquer afirmação que você fale ou pense, né? É a frequência interna. O universo não responde ao que você fala, né? Vocês já aprenderam isso. Se não aprenderam, aprendam isso. O universo não responde ao que você fala. Ele responde ao que você vibra e do que você sente internamente enquanto você fala. Então é interessante que essas são 4 leituras ou 4 chaves de um mesmo tempo. As 4 coisas estão no mesmo lugar. Eu acho que são 4 ideias que se somam. Quando você junta essas 4 perspectivas, o que vem à tona, né, o que emerge, não é só uma técnica de estudos de espiritualidade ou de, sei lá, de psicologia, mas é uma postura nova que você vai criando diante da vida. Então vamos retomar, né? A primeira ideia, né, a primeira ideia-chave que eu falei a ideia é devolva cada coisa ao seu lugar. Cuide daquilo que é seu. O que é seu você tem controle, você não tem controle sobre aquilo que é do outro. Então passe a observar e controle aquilo que é seu. Pare de controlar o tempo, o universo, as coisas que estão fora. Primeira coisa é isso. Segundo, o apego. Então, mesmo disfarçado de cuidado, o apego sufoca aquilo que você mais ama. Então, trabalhe o desapego. Trabalhe o desapego e essa ideia de fé, né? De você poder acreditar de fato naquilo que vai acontecer. Olhe para isso. Por trás de toda a máscara de apego existe medo de perder, de não ser suficiente, medo de soltar e tudo desmoronar, como eu falei. Então, acredite, assim, olhe para isso e acredite. Fé, quando tiver que ser, será. Sem a necessidade de que aquilo aconteça de uma forma específica. Quando tem que acontecer, gente, é muito tranquilo, natural. Se há alguma coisa que você tem que fazer muita força para acontecer, seja relacionamento, trabalho, qualquer coisa na vida, preste atenção.
Se eu estou tendo que fazer muita força para sustentar aquilo, não tá legal. Tem alguma coisa ali que eu preciso olhar para isso e falar, não tá legal. Quando é para ser leve, relacionamento, vida, todas as coisas que é para acontecer, é para ser leve, é para ser tranquilo. A coisa vai acontecendo, ela vai desdobrando, sabe? Então fiquem atentos com isso também. Né? É isso, continua desejando, deseje sem apego. Apego cria um sofrimento. O desapego cria o fluxo. Terceira ideia, né, ou terceira chave que eu falei aqui em resumo, né, em outras perspectivas, a vida responde à qualidade do teu estado interno, não ao volume da ação. Não é sobre o quanto você faz, mas é como você faz. Então entenda isso. A vida responde à qualidade do seu estado interno. E por fim, deseje. Deseje a partir da plenitude, não fique implorando a partir da falta. Desapego não é falta de sonhos, é a presença de paz enquanto você caminha na direção dos seus sonhos. Então a pessoa que tem isso, ela continua desejando, construindo, mas vai habitando internamente um silêncio sólido que sustenta. E esse silêncio é o nosso estado mais criativo, né? É o estado mais criativo que um ser humano pode alcançar. É o solo fértil, assim, onde as coisas acontecem. E é justamente sobre esse estado que a gente vai conversar mais, a gente vai poder explorar mais e conversar mais sobre isso. Então, entenda essas chaves, esses lugares, devolve cada coisa ao seu lugar, né? Não tenha controle sobre tudo, aprenda a controlar você, não os outros, cuidado com o seu apego, entenda que a vida responde à qualidade do estado do que você entrega, não o volume da ação, e por fim, deseje a partir da plenitude. Não fique implorando a partir da sua falta. Esse é o terreno fértil onde a manifestação acontece, né? Então assista o vídeo quantas vezes forem preciso. Se quiser discutir sobre isso, manda mensagem para mim que eu vou adorar entender o teu momento, qual chave é mais difícil você virar atualmente, né? Se quiser trocar mais sobre esse e outros temas, tem os números aqui na descrição, tem os números do chat, das outras formas que você pode falar comigo, através de grupos terapêuticos, mentoria, atendimentos psicoterapêuticos, grupo de qualquer coisa. Vamos bater papo, vamos conversar sobre isso aqui. Então eu desejo que você tenha essa semana, que você pare de se importar tanto com as coisas, para que a vida de fato possa começar a fluir. Sempre com muito mais luz e consciência para você, ok? Ótima semana para nós!